Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Como acontece todo primeiro sábado do mês, estamos aqui com o nosso programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre numa conversa fraterna com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e sobre a vida, a obra, um programa de memória sobre Leon Denis, o maior filósofo do Espiritismo. Mas antes eu queria perpassar para vocês os programas do nosso canal. Hoje temos o programa com Charles Kemp. Amanhã, domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clá, historiador, um programa também sobre a vida, a obra de Bezerra, agora com fatos novos, né? O Luciano também é o biógrafo de Bezerra, uma biografia definitiva, imensa, mais de 1.300 páginas. Na terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Às 20 horas, com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, conversando conosco aqui sobre a vida e a obra do grande e velho escriba. Este homem que foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no Brasil através do livro. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com o querido pesquisador e documentarista Silvio Mariano, e é um programa que trata de obras espíritas. Trazemos aqui, à guisa de indicação, 2 obras e converso com o Silvio aqui sobre o conteúdo de cada qual. Na quinta-feira, temos o programa O Metro, que melhor mediu Kardec, com a querida Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, conversando também sobre a vida e a obra deste que foi o maior filósofo espírita brasileiro, tá? O Herculano, o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo. Pessoal, 4 programas semanais. Então, o de Bezerra, o de Hermínio Miranda, a resenha literária e o de Herculano Pires. Mas temos também 4 programas mensais que acontecem aos sábados. No primeiro sábado, hoje, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp. No segundo sábado, Memórias e Reflexões, com César Perry, ex-presidente da FEB e da UGE, um programa autobiográfico, mas com memórias não só de César Perry, porque a vida de César Perry está entranhada com o movimento espírita brasileiro, onde ele traz fatos aqui notáveis. No terceiro sábado, às 20 horas, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, Allan Kardec.online, o programa Portfólio Fontes Primárias. Programa sobre fontes primárias, documentos da época de Kardec, com a letra de Kardec, de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, imagens. Então, um programa importantíssimo, é um túnel do tempo, dos primórdios do Espiritismo na França. E no quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, às 20 horas, Leonardo, que é articulista de Reformador e da revista O Consolador, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita. Repercutimos o que sai na imprensa espírita no último mês, e é um programa delicioso com Leonardo Marmo, por isso é o campeão de visibilidade do nosso canal. Tem que ter um programa de maior visibilidade do nosso canal, é o Leonardo Marmo, o Eco da Imprensa Espírita. Pessoal, então vamos, Charles Kemp já está aqui comigo, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais uma noite onde vamos estudar a obra deste grande druida, né, encarnado, essa alma celta, alma de filósofo, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E desde já, vou colocar o Charles Henry Kemp aqui na tela para conversar com a gente. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já está aqui conosco Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, com mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo.
Charles, como é que foi um mês depois? Eis aqui você de volta com a gente. Tudo bom, Charles? Tudo bem, Bruno? Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui de volta com a maior felicidade, agradecendo, né, por essa oportunidade de falar desse maravilhoso apóstolo que foi Leon Denis, né, que a gente tem aqui no nosso coração. Charles Kemp, me diga uma coisa, por favor, e pelo amor de Deus. Você está vivo ainda, né? Está na Terra ainda, né, Charles Kemp? Ah, pois é, pois é. Eu sei que, bom, esse é o problema das mídias de hoje, né? Só mostram as coisas ruins e depois todo mundo pensa que é aquilo em todo canto, né? Mas na realidade não, né? Teve esses problemas aqui na França, em Paris e tudo. Agora, eu aqui mesmo não vi nada, não vi nada, quer dizer, morando num lugar assim separado, ou até pessoas morando em Paris, né? Quando você evita, né, aqueles bairros mais complicados, né, ou quando você vê, por exemplo, a turma chegando para bagunçar num determinado local, é só manter um pouco de distância e fica tudo bem, né? Quem toma risco são os curiosos, aqueles que vão lá para filmar, né, para colocar nas redes sociais e tudo mais, mas não é absolutamente do meu tipo, né, da minha maneira de fazer. E tanto é que hoje não se fala mais disso, né? A coisa se acalmou. Estão mais falando agora do dinheiro, né? Do prejuízo, né? Para consertar aquelas lojas todas, tudo que foi quebrado, né? Mas aí se tornou uma coisa exclusivamente material. Agora, o problema sério existe, né? Em termos sociais, né? Que o governo não fez suficientemente para aquelas populações desfavorecidas, né? Aqui na França não tem favelas, né? Mas tem bairros que são complicados, né? Onde reina tráfico de drogas, essas coisas que a gente vê nas favelas. É um pouco o equivalente que eu faço, né? Tem os prédios assim mais bonitos, tem eletricidade, água, luz, saneamento, tem tudo, né? Mas tem realmente uma concentração de população problemática, né? E esse problema, o governo, nós precisamos, né, resolver, principalmente aqui na França, mas não é só da França, não. Lá na Inglaterra, nos outros países, são problemas semelhantes, né? E o bom, né, que atrás de um mal sempre tem o bem, né, é que tem uma tomada de consciência agora nesse sentido de fazer alguma coisa, né, para ajudar na educação desses jovens, né, que ficam sem a assistência dos pais, dos parentes, e que, infelizmente, né, com o contato da rua, acabam fazendo esse tipo de eventos, né? E a outra coisa, né, é o efeito multiplicador das redes sociais, né? A coisa vai tão rápida agora nas redes sociais, né, que muitas pessoas se deixam prender, né, nesse efeito bola de neve aqui, mesmo que com certeza depois de uns 2, 3 dias se dizem, ops, eu acho que foi um pouco longe demais nisso, né? E é por isso que a atenção também caiu e hoje, né, não tem mais nenhum, por enquanto, né, fenômenos violentos como houve naquele momento. Mas foi longe de atingir o país todo, atingiram as cidades menores, mas de maneira bem isolada, assim, pontual, e graças a Deus onde eu moro não chegou quase, houve um pouco alguma coisa lá na cidade um pouco maior perto, mas não chegou até as pequenas cidades como essa que eu moro aqui. Ô, Charles Kemp, eu queria lhe pedir um conselho, né? Eu tenho uma amiga aqui no Recife que nós, os seus amigos, a gente estava receoso. Ela vai à França em dezembro. Ela tem uma filha em Carcassonne, minha Uhum. querida Elizabeth Cardoso. O que é que meu amigo francês Charles Kemp aconselha? Pode ir tranquilamente em Carcassonne, Charles Kemp? Claro, poder tranquilo, né? É sempre essas coisas de bom senso, né? Não anda assim com muitas joias e com muito bling-bling, né? Chamando a atenção do povo, né? E eu acho, sinceramente, né, que tem mais probabilidade de acontecer alguma coisa no voo do avião ou de carro, né? Do que caindo numa passeata, num evento assim violento, de maneira assim imprevista, né? Então, pode vir tranquilo que não tem perigo quase nenhum. Ok. Quem perguntou e um carinho que tem por você, quem assiste o programa, perguntou, Bruno, e o Charles Kemp lá na França, você tem notícia? Eu falei que você já tinha me dito
que morava um pouco mais afastado, foi o querido historiador Luciano Clay e a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. Bruno, você tem notícia do Charles Kemp lá na França, com essas coisas acontecendo? Que ótimo depoimento dele aqui de público. Eu agradeço pela atenção, pela preocupação, mas também posso dizer, não se preocupem, né, que eu estou bem, né, e sempre tomo atitudes prudentes, né, justamente para evitar, reduzir ao mínimo, né, o risco que acontecesse alguma coisa. Não sou do tipo de, quando tem alguma coisa, eu vou lá com o celular filmar, passando nas redes sociais. Não é do meu jeito, né? Quer dizer, não, quando tem alguma coisa, vejo muita gente indo para um lugar, eu prefiro ficar fora, né? E tendo que ir naquele lugar, e aí no outro dia que tem menos gente, né? Bom, eu falei aqui Ana Maria, Charles Kemp, eu quero dar uma notícia, Ana Maria, através de Charles Kemp, né? Porque a gente publicou o seminário do Hermínio, né? E Ana Maria, eu soube aqui, eu estava conversando antes sobre o seminário do Hermínio com Charles Kemp, e o Charles Kemp me deu uma notícia maravilhosa, né? Charles Kemp é a obra do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, é traduzida aí em francês, não é, Charles? Sim, essa foi traduzida, né, já há uns 10 anos atrás, né? E a gente e continua sendo editada, né? Claro, acho que agora pela FEB, né? Que acho que tem os direitos. Mas a gente usa realmente esse livro, né, como referência, né, para doutrinadores, né, que a gente chama aqui de dialogadores, né, nos trabalhos mediúnicos. É um livro realmente muito precioso, né, que a gente tem aqui, né. Foi traduzido pelo esforço, se eu me lembro bem, do Pierre Etoinger e da Sophie Giusti, né, quer dizer, realmente pessoas que têm a tradução em francês é muito boa, muito bem feita. Olha aí, Ana, o Hermínio em francês, graças a Deus. Mas, Charles Kemp, vamos lá para o nosso programa. Charles, a gente estava vendo o Leon Denis, esse cavalheiro andante, né? Como viajava, não só profissionalmente, né? Por diletantismo também, não é? A gente Exato. viu a Bela Viagem, a gente viu a estesia em Veneza, mas de Veneza ele vai continuar o seu périplo. Charles, de forma mais sintetizada, você podia fazer um resumão depois de Veneza, então, esse voo rasante que eu peço para você fazer desse périplo de Leon Denis. Sim, tranquilo, né? Pode ser que eu esqueça uma ou duas etapas, né? Mas basicamente, né? De Milão, de Veneza, ele voltou para Milão, né? Onde ele estava justamente como representante da Casa Pilé, né? Então, né? No dia seguinte daquela carta, né? Voltou para Milão. Depois ele foi para Torino, né? Depois ele foi para Menton, né? Perto de Nice, né? Depois ele voltou para a Itália em Livorno, né? Onde ele tomou um barco para atravessar o Mediterrâneo, indo até a ilha da Córcega, né? A famosa ilha onde nasceu Napoleão, né? Que ele visitou a Córcega, né? Ele fez aqueles, né? Porque a Córcega é uma ilha, né? Que tem bastante montanhosa, né? E ele conheceu então aquelas cidades lá da Córcega. Da Córcega, ele tomou um barco para voltar para Marsella, né, na Riviera Francesa, porque de Marsella ele pegou outro barco, né, que ia até Argélia, né, Argélia. E a Argélia, na época, era francesa, né? Depois ele foi atravessou o Atlas, né, as cidades que ficam já na beira do Saara, né? Depois ele foi para não sei como se diz em português, Cabilia, né? É uma região também da Argélia, né? Que é conhecida porque o Zinedine Zidane, né? O jogador de futebol bem conhecido, é daquela região ali, né? Depois dali ele saiu, né? Foi para a Tunísia, né? Para Tunis, né? Ele visitou, então, foi, né, com mulas, né, porque não tinham caminhos ainda, estradas, tudo. A Argélia era ainda pouco equipada, né, principalmente naquelas regiões montanhosas, né.
é uma região que realmente né, ele entrou lá no povo local, né, da Argelino, da Cabilia, e que ele conheceu, então, as maneiras de fazer, né, descobriu, né, os costumes de vida e tudo, né, que foi um pouco complicado para ele, né? Em Tunísia, ele também visitou lá a cidade, né, que é muito bonita, né? Deixa eu ver aqui. Da Tunísia, né, depois de visitar aquela cidade, ele foi para Malta, né, que é a ida mais perto da Tunísia. De Malta, ele foi para Sicília, né, onde ele conheceu Catana, entre outros, né? Daí vem o livro que ele escreveu depois, né, Tunísia, a Ilha de Catana, né, com as lembranças dessas viagens que ele fez ali. De Catana, ele foi para Nápoles, na Itália. Depois subiu para Roma, né, conheceu Roma, né? Visitou também o Vaticano, lá em Roma, né? A praça, a Praça São Pedro, tudo mais, né? E depois, deixa eu me ver aqui que eu não me perca. Sim, visitou o Coliseu, tudo mais, né? E depois, né, voltou lá de Roma até a França, né? Depois ele fez também outras viagens, né? Que o fato de ser representante comercial e como ele gostava de viajar, né? Ele também fez outras viagens, né? Em Barcelona, na Espanha, na Holanda também, né? Haia, na França, né? Conheceu vários lugares na França. Sempre como é que chama? A Lorena, né? Onde ele nasceu também o centro da França, né, onde tinha aquela batalha do Vercingétorix contra o Júlio César, conheceu, enfim, né, a Bretanha, né, todas essas regiões ali da França naquelas oportunidades. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Tá? Ele também viu os Pirineus, né? Viu também os Alpes, né? As montanhas que ele tanto gostava. Né? Eu acho que, resumindo, são essas viagens que ele fez, né? Naquela década de 1870. Impressionante como o Leon Denis viajou, meu Deus do céu, né? Essa viagem que a gente viu começou quando ele tinha 30 anos, né? Exato. Mas, Charles Kemp, a gente vai daqui a pouquinho para o apostolado, ele já com 46 anos, mais ou menos. Mas antes, Charles Kemp, uma coisa importante, você, com mais conhecimento do que a gente aqui, não é? Por ser um francês, meu querido Charles Kemp, o que significou, o que foi para a França a Liga do Ensino? É verdade que ela foi muito combatida, e por que ela foi combatida? E o Leon Denis, antes de ser o grande orador espírita, ele foi um grande conferencista da Liga do Ensino, não é, Charles? Exato. O que foi a Liga do Ensino? Então, Leon Denis era maçom, né? A gente já disse, ele estava lá na loja dos Demófilos em Tours, né? E a Liga do Ensino foi fundada por Jean Massé. Não me lembro exatamente a data, mas parece que foi em 1868, 69, por ali, um pouco antes, né? E Jean Massé também era maçom, né? E ele queria, né, de acordo com o ideal da maçonaria, né, ajudar o povo, né? E no caso, fazer uma ação social no sentido do ensino, né? Então, a Liga do Ensino realmente facilitava o ensino, principalmente para as pessoas, né, que não tinham acesso ao ensino, tanto sob forma de escolas, de cursos, como sob forma de livros, né, de conferências, né? E a Liga do Ensino, que inicialmente se formou em Paris, inclusive com a participação de outro espírita conhecido, que é o Pierre Gaëtan Lemarie, né, que conhecia bem o Jean Massé, Lemarie que provavelmente também era maçom. Aqui nos falta o nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro, né, que tinha acessos a todos esses arquivos da maçonaria, né, que nós não temos, porque não somos maçom, pelo menos por enquanto. Não, por enquanto não temos acesso, não que eu quero me tornar maçom, né? Mas, então, essa Liga do Ensino tinha antenas, né? Grupos regionais, e existia um grupo regional em Tours,
que foi fundada, parece que em 1872, né? E da qual Leon Denis participou, né? Ele participou, provavelmente, né, a mando da Loja dos Demófilos, dessa antena da Liga do Ensino em Tours. Então, por que essa Liga do Ensino estava sendo criticada, né? Pela mesma razão que, às vezes, havia desentendimentos, né, entre os políticos, né, e a maçonaria em geral, né? Temendo que a maçonaria tomasse controle da educação na França, no país, né? Então, havia, vamos dizer assim, os problemas vinham disso, né? Provavelmente também, né, por pressão do clero, né, que também os jesuítas reivindicavam, né, a volta da influência deles também na educação no país, né? Por isso que essa Liga do Ensino, né, foi um pouco criticada, né? Mas Leon Denis, ele conheceu lá o Dr. Bell. O Dr. Bell, ele era prefeito da cidade de Tours, né? Inclusive, quando a última vez que a gente foi, a gente encontrou alguns documentos originais com a assinatura do Dr. Bell e embaixo dele a assinatura do Leon Denis, né? Ele foi também deputado de Indre-et-Loire e então conseguiram, né, manter as atividades. E Leon Denis foi particularmente ativo, né, nesse círculo de Tours, né, que foi oficialmente inaugurado somente em 1878, né, onde Leon Denis participou. Ele foi, então, dando lá várias conferências, né? Foi ali que ele realmente, né, exercitou as conferências fora da maçonaria públicas, né? E ele foi imediatamente, né, detectado como tendo realmente muito jeito para dar conferências, né? Então, se multiplicaram. Ele deu conferência não somente em Tours, mas em Orléans, Le Mans, as cidades perto ali, né? Tratando de temas ligados ao ensino, né? Não era ainda o tema espírita que ele queria tratar, que ele podia tratar naquelas oportunidades, né? Mas sempre aproveitava, né, daquelas conferências, né, para trazer uma mensagem não espírita, mas pelo menos espiritualista, né, abrindo assim um pouco o campo, né, para essas ideias, né, espiritismo que é tão a favor do ensino, né, ele encontrou facilmente, né, recursos do próprio Kardec, né, Rivai, para enriquecer as conferências que ele dava naquelas oportunidades. E um episódio interessante aí é que essa amizade entre Leon Denis e o Dr. Bell, essa confiança que tinha entre eles, foi bastante longe, né? Porque o próprio Dr. Bell, né, quando depois ele passou de deputado para senador, né, ele queria convidar Leon Denis a entrar também numa carreira política, né? Inclusive para se apresentar, né, como candidato a deputado lá. E se ele aceitasse, ele teria tido muita chance de ter sido eleito, né? Porque tendo uma pessoa tão conhecida como Bell patrocinando ele, né? Mas Leon Denis, né, inclusive, né, o Gaston Luce publica a carta que ele respondeu ao Dr. Bell, né, invocou, né, porque eram tão amigos, né, que ele não podia, olha, eu não quero entrar na política, né? Ele deu como desculpa, né, as dificuldades de saúde que ele tinha e que realmente tinha, né, a vista deficiente, problemas digestivos, etc., né, enfraquecimento, né, também tomando conta do pai e da mãe, né? Quer dizer, ele deu motivo de saúde para declinar daquele convite que foi feito a ele pelo Dr. Bell, né? Agora, nós sabemos, né, que provavelmente não foi só isso, não, né? Foram também os guias espirituais deles, né, que o prepararam para a missão que ia vir depois, né? E que sentiram que se realmente ele tivesse entrado numa carreira política, provavelmente isso teria prejudicado o apostolado, né, espírita, que era a missão que ele tinha escolhido desempenhar naquela encarnação. É muito importante isso, viu, Charles? Para a gente É. saber, o Leon Denis, antes do orador espírita, o grande conferencista da Liga do Ensino. Mas, Charles Kemp, aí vai começar o apostolado de Leon Denis. O ano de. Agora, deixa eu só rapidinho, desculpe cortar, dar temas que ele desenvolveu nas conferências.
a República Americana, né? O de astronomia popular como as terras do espaço, né? Pluralidade dos mundos habitados, né? Que ele já, né? Introduzindo os universos longínquos, né? O mundo e a vida, né? Os problemas morais e religiosos, né? São exemplos de conferência que ele deu, que infelizmente a gente não tem os textos. Agora, uma delas que ele fez chama O Progresso. Essa sim a gente tem, né? Porque foi impressa Um e livro. traduzida para o português, que eu sei que já tem lá, né? E aí esse progresso, né? A lei de evolução, né? Que ele desenvolveu, né? É um exemplo dessas conferências que ele deu naquela época, naquela década de 1870 até 1882. Charles Kemp, eu tenho um livrinho, O Progresso, mas eu não sabia que era dessa época da Liga do Ensino. Olha lá, Sim, sim, olha claro. lá, Foi 1880, se eu me lembro olha lá. bem. Então veja o valor de conversar aqui com Charles Kemp, né? Pois Mas, é. meu amigo, em 1882, Leon Denis já está com 36 36 anos. anos. De 46 para 82 são 36. 36 anos, né? Já é um homem maduro, não é, Charles? É. Não tão jovem mais, mas ele vai começar o apostolado. O que me surpreendeu na pesquisa do Gaston Luche, Charles Kemp, ah, é que o Leon Denis, a expressão não é minha, é da pesquisa, Charles Kemp. O Leon Denis fica assustado com os obstáculos que ele ia ter que enfrentar, empreitada na divulgação do Espiritismo, e ele Sim. até não se acha em boa forma, embora com o apoio dos amigos espirituais. Já. Queria que você falasse isso. Até a humildade de Leon Denis de ficar assustado e não se sentir em forma, por certo, por motivo de saúde, né? Também, né, Charles Kemp? É. É, 1882 aconteceu outra coisa importante, porque foi em 1882 que Leon Denis saiu da maçonaria, da loja dos Demófilos. E esse foi realmente aquilo que fez ele, quer dizer, né, mudar das atividades, né, que eram da Liga do Ensino, entre outros, né, para se dedicar mais às atividades espíritas. E por que ele tinha saído da maçonaria? Inclusive para a Liga do Ensino também é bom consultar esse livro do Eduardo Carvalho Monteiro, Leon Denis e a Maçonaria, que ele explica lá muito bem, com muito detalhes. Por que Leon Denis saiu da maçonaria? É porque a loja dos Demófilos pertencia ao Grande Oriente. E o Grande Oriente, naqueles anos, tinha uma discussão durante vários anos, né, que acabou sendo decidida em 1882, de retirar a noção de Deus do credo do Grande Oriente em nome da liberdade de crença. Leon Denis já era espírita, né? Já conhecia as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? Escreveu depois o Grande Enigma, né? Livro tão bonito, né? Dedicado a Deus. Ele não podia aceitar isso. E Eduardo Carvalho Monteiro, ele argumenta que muito provavelmente por esse motivo que Leon Denis ele saiu numa boa, né? Não foi colocado para fora, também não brigou com eles, continuou sendo amigo deles, né? Mas tinha esse problema ideológico básico, né? Que ele não achava, né? Não concordava com essa retirada da noção da divindade. Então, isso é outro evento que fez que aquele, né? Você vê como a espiritualidade programa as coisas, né? Que fez que, a partir de 1882, é que realmente ele entra na divulgação do Espiritismo. Agora, aqueles anos também foram complicados, né? Terceira República, início da industrialização, né? O consumerismo, o conforto, né? As ideias filosóficas materialistas, o positivismo também que reinava naquela época, né? Os cientistas, né? Que eram até dizendo o cientismo, né? O Laplace, por exemplo, né? Que quando foi até um pouco antes, né? Também mostrando claramente
aquela corrente de cientistas que era materialista e ateu, né? Então, tudo isso foram dificuldades, né, para a divulgação do espiritismo. E eu acrescentaria também um outro elemento, né, que foi o processo dos espíritas, né, que aconteceu em 1875, né? Le Marie, que, infelizmente, faltando um pouco de vigilância, né, publicou na Revista Espírita aquelas fotos do Buguet, né? Aumentou muito a venda da Revista Espírita graças a isso, né? E depois, quando o Buguet admitiu que eram falsas, né? Claro que o Le Marie, né, usou alguma coisa falsa para enganar as pessoas e foi condenada por causa disso, né? Então foi, vamos dizer assim, né, excesso de não foi por mal, né? Não quero também colocar muitas coisas na costa do Le Marie, não. Agora, no mínimo, né, ele aproveitou uma espécie de um embalo, né, para aumentar as vendas, né? Que ele era assalariado, né, da livraria, né? Ele vivia das rendas da Revista Espírita, dos livros de Kardec e tudo mais, né? Essa coisa que a gente não pode esquecer, né? Então, por essa falta de desinteresse, caiu naquela armadilha, né? E pagou, inclusive, né? Fazendo um ano de prisão, né? Em 1876, se eu me lembro bem, né? Então, esse processo realmente, né? Todos esses positivistas, esses ateus, esses materialistas, os ateus religiosos, todo mundo tá vendo, olha os espíritos acreditam, os espíritos acreditam qualquer coisa, eles são muito crédulos e jogaram, né, o bebê junto com a água do banho, né, como a gente diz, né, para desacreditar o espiritismo como um todo. E realmente foi um golpe muito forte no espiritismo, né? E foi 76, né, para 82, poucos anos antes desse início do apostolado, né, de Leon Denis no espiritismo. Ele teve a coragem de, assim mesmo, né, enfrentar todas essas dificuldades, né, e seguir adiante nesse trabalho de divulgação. Mas também Leon Denis tinha uns mentores um pouco fortes atrás dele, né? Tinha a Joana, né, que disse: coragem, meu amigo, não se preocupe, vá adiante, né? Né? E tudo Charles, isso, com certeza, né, contribuiu para que ele realmente, né, apesar daquelas dificuldades, apesar dos problemas de saúde que ele realmente tinha, não, ele comprou essa missão e começou a desempenhá-la. Charles Kemp, você se referiu aí ao processo dos espíritas, né? Então, eu quero pedir aqui, leiam, não deixem de ler, porque é um livro de um valor histórico, né? Processo dos Espíritas, com a tradução primorosa do Hermínio Corrêa de Miranda. Isso. E aí a gente vê, né, como que o juiz foi parcial e foi realmente uma coisa terrível que aconteceu lá, né? Prejudicou a Tratou imagem do mal, Dona espírito. Amélie Boudet, tratou mal. Pois é, pois é, pois é. Denigrando o marido defunto, né, na cara dela, assim, com nenhuma prova, nenhum elemento, nada, né? Dizendo que ele copiou não sei de onde a doutrina que enriqueceu ele, quer dizer, deixou um monte de coisas assim que realmente, bom, a Amélie se queixou depois e obteve um ganho de causa de uma certa maneira, né? Mas esse processo é importante ler esse livro, né, para ver como que a justiça ainda era imperfeita naquela época. Charles Kemp, eu queria que você trouxesse aqui para a gente o que era aquele momento na França, porque o Leon Denis ia enfrentar uma parede muito forte, o idealismo era desprezado, o espiritismo era tratado com chacota. Agora, por quê? Não é? Porque o materialismo assediava a sociedade francesa O e o ateísmo, né? positivismo dominava a universidade. Aqui no Brasil, hoje é o marxismo na universidade. Naquele momento, na França, o positivismo dominava a universidade. Como é que foi isso, esse momento? É porque, bom, foi o Augusto Comte que veio, né, antes de Kardec, inclusive, né, trazendo, né, esse método positivo, método que é bom, né, mas ele trouxe também, junto com aquilo, né, aquele orgulho do cientista, né, trouxe o materialismo, o ateísmo, né, o próprio Laplace, o cientismo, como eu disse, né, Napoleão III perguntou a ele, mas
você não fala de Deus no seu relatório. E o Laplace dizendo, eu não preciso falar de Deus, a gente não precisa de Deus, a gente já entendeu tudo, né? Inclusive, tinha alguns cientistas, né, que diziam a ciência já descobriu tudo, não tem mais nada para descobrir. Isso foi o estado de espírito, né, na época, né? Ou seja, um materialismo muito feroz, né? Colocamos o império para fora, na Terceira República, colocamos também os religiosos para fora, inclusive, né, a maçonaria que retirou até a noção de Deus, né, como eu acabei de comentar, né? Tudo isso, né, foi em nome da liberdade de crença, mas não, era por influência dos ateístas por trás, entendeu? E foi isso, né, que fez que isso se estourasse nas elites, inclusive na universidade. E eu devo confessar que até hoje, né, quando você vê a população, por exemplo, francesa, mais de 50% é espiritualista. Agora, quando você vai nas elites, nas universidades, né, você vê que a proporção de materialistas é muito maior nas elites ainda hoje, né? Quer dizer, o que tinha na época continua, de uma certa maneira, sendo verdade hoje. Agora, hoje, realmente, o espiritualismo volta com mais força e está dando umas chacoalhadas boas, né? Nessas coisas, né? Eu pessoalmente acho que a gente está chegando perto desse momento, né? Que descreve os espíritos numa das respostas ao livro dos espíritos, né? Aquele que mais lutava contra, né? Na hora que a opinião realmente é admitida, diz, mas é claro, não é? Que vai admitindo assim, né? Mudando de opinião. Não chegou a esse ponto ainda, mas a gente está chegando perto, né? E realmente, né, os ateus, né, que tinha toda essa força, né, ridiculizava, né? Chegava lá nas conferências, Leon Denis falando de espiritualismo, eu, apitando, né, criticando, né? Era isso que Leon Denis tinha que enfrentar naquela época. Charles Kemp, vamos agora para um momento que na vida de Leon Denis vai ser um divisor de águas, já, que é o dia 2 de novembro, Dia dos Mortos. 1882, né? Pela primeira vez vai se manifestar o espírito Jerônimo de Praga para uma reunião de operários no subúrbio de Le Mans. Então, pela primeira vez, esse espírito que vai ter influência decisiva, vai ser o orientador espiritual de Leon Denis, junto com Joana d'Arc. Esse foi o momento, a primeira vez, não foi em Le Mans, Charles Kemp? Foi. Inclusive, sabe como que a comunicação chegou? Por uma mesa. Na mesa, Pela com dois mesa. participantes, foi. Pois é. E foi ali que, né, ele já tinha visto Joana d'Arco antes, né, como a gente tinha visto no grupo do Rio de Cine e tudo mais, né? Mas o Jerônimo de Praga realmente se revelou naquela hora, né, como sendo o guia espiritual mais próximo, mais direto do Leon Denis, né? E que, inclusive, naquela vez, realmente tranquilizou ele, não se preocupe, vai adiante, estaremos aqui contigo, né? É um pouco paralelo com a missão de Kardec, né? Lá nas obras póstumas, Minha Missão, né? E o Espírito de Verdade dizendo a Kardec, você vai ter que fazer isso, vai ter que aguentar isso, vai ter que aguentar aquilo, né? E Kardec disse, olha, ok, eu compro, mas eu peço uma coisa, por favor, os espíritos me ajudam, né? E o Espírito de Verdade, não se preocupe, sempre estaremos contigo, né? Então, foi uma coisa equivalente que aconteceu naquele dia 2 de novembro de 1882 com o Leon Denis, né? Charles Kemp, eu já tinha falado com você sobre essa obra, né? Eu acho uma obra impressionante, que é da médium russa Vera Krижanovsky, do espírito Rochester, os luminares tchecos, né? É, Que mostra a relação, Charles Kemp, do Jerônimo de Praga com Jean Rus, lá em Praga. Então, veja bem, o mesmo Jerônimo de Praga que tinha essa relação com Jean Rus no passado, que é o nosso Allan Kardec na França, então é o espírito que vai ser o elo de ligação já na época de Jean Rus, e na França vai ser o orientador espiritual de Leon Denis. Isso é impressionante, né, Charles? exatamente, né? O Jean Rus foi queimado lá na fogueira em Constância em 1415, né?
E o Jerônimo de Praga parece que foi em 1416, foi logo depois, né? Queimado também na fogueira. Era um discípulo, o Jerônimo de Praga era discípulo do Jan Hus, né? Mas Então a veja, gente vê a ligação entre todos os espíritos, né? Como vieram, como tudo isso veio planejado pela espiritualidade, né? É realmente extraordinário. mas em março do ano seguinte, o Jerônimo de Praga vai dar uma comunicação garantindo a Leon Denis que, a partir dali, o Jerônimo de Praga dá sua garantia que nem por um dia deixará mais de assistir Leon Denis, né? E ele diz o seguinte, Exato. né? Vai com coragem, meu filho, te sustentarei por trás. Vai com coragem adiante, né? Então, Exato. um dia não vai faltar essa assistência, Charles Kemp. É o que depois Leon Denis reconhece, né? Mais adiante, né? Quando ele dá outras conferências, né? Inclusive com alguns médiuns videntes, né? Ele mesmo estava vendo o que acontecia com outro conferencista, né? Parece que ele fala isso lá no Socialismo e Espiritismo, quando fala do Jean Jaurès, né? E, e aí ele diz, agora que eu entendo o que está acontecendo comigo nas conferências, né? Eu preparo as coisas, mas na hora H tem alguma coisa a mais, né? Que vem e dá aquela força, aquela eloquência, aquela força de convicção, né? Que ele levava realmente para aquelas conferências, né? E de onde que isso vinha, né? É o que tinha me avisado, né? Que o Jerônimo de Praga estava ali atrás de mim, né? Para né? Conseguir fazer tudo isso, né? Que ele, não, com certeza, dizia ele humildemente, né? Não teria conseguido sem a ajuda daquele espírito. Bom, aí, finalizando o nosso programa de hoje, Charles Kemp, o Espírito Joana d'Arc também estaremos a todo instante com você. E o Leon Denis, o jovem conferencista de 36 anos à época, o Leon Denis realmente já não se assusta mais com essa coragem indômita, com o apoio do plano espiritual desse naipe. Ele diz uma coisa muito bonita, né? Sempre mais para o alto. Essa é a meta, né, É, Charles? toujours plus haut em francês, né? E, inclusive, essa frase a gente vê várias vezes nas obras deles, né? Ele encorajando a gente, né? Vamos sempre para o mais alto, sempre para no sentido da evolução, né? Não vamos ficar acanhado, né? A questão 932 do Livro dos Espíritos, né? Por que que os maus são os que governam a Terra, né? É porque os bons ainda são acanhados. Faltam esse sempre mais alto, né? Dos bons, e os dias que os bons realmente seguirem, né? Esse impulso que Leon Denis seguiu ele mesmo, né? E está nos encorajando a seguir também, aí é que a gente vai realmente ver a mudança e entrar nesse mundo de regeneração. Bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final. Charles Kemp, eu quero agradecer de público aqui, viu, por uma coisa que o pessoal não viu. Eu conversei muito com o Charles Kemp e compreendi coisas que eu não compreendia do movimento espírita internacional, não é? Então, Charles, a gente faz parte de uma mesma família, a família dos espíritas, não é? Então, que a gente É, se preocupe sempre com o ideal e nos espelhemos nesses homens, né? Que, à custa de muito amor e martírio, deram o exemplo, né, Charles Kemp? sempre mais alto. Nosso trabalho de divulgação do Espiritismo, né, que nós seguimos, né, com muita timidez, né, esses passos que Leon Denis fez na frente da gente, né, e né, as circunstâncias hoje continuam, né, bastante parecidas com os da época, né, e realmente o movimento espírita não é, vamos dizer assim, a situação sempre mais fácil, né, que tem muitos irmãos, né, que a gente encontra pessoas extraordinárias, né? Eu cito sempre o Nestor Mazotti, que para mim é uma referência. Não é o único, tem muitos outros assim espíritas realmente muito bons. Agora, ao lado desses, às vezes tem uns que se dizem espíritas, né? Mas infelizmente, né? A gente tem que fazer, né? Com
essa imperfeição humana, né, que a gente sabe que como humano aqui na Terra nós não somos perfeitos, longe daí, né, que acaba interferindo, né, no próprio trabalho do movimento espírita. A doutrina, né, é forte. Ela veio pelo espírito de verdade e outros espíritos elevados, né? Não tem muitas rugas, não, né? Quase nada para se mudar em 160 anos, né? Agora, o movimento espírita, ele é humano e, portanto, sujeito à imperfeição dos homens. E é isso que a gente sempre tem que ter na mente, né? Porque são naquelas horas, né, que a gente precisa praticar a caridade, né? Esse famoso BIP, né? Como a gente diz, que é a benevolência, indulgência e perdão, né? Da questão 886 do Livro dos Espíritos. E o próprio Kardec sempre dizia, né? Quando tem, né, na viagem espírita de 1862, por exemplo, né? Quando tem dois grupos que não se entendem, me desculpem, eu não vou procurar quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Eu vou simplesmente olhar qual deles é onde que tem a mais caridade. E esse é o que eu escolherei. Então, vamos seguir esses exemplos, porque aí a gente vai poder continuando serenamente, né, esse trabalho, apesar dessas dificuldades. Sempre mais para o alto, né? Sempre mais alto, exatamente. Tudo Charles, fluiu. você disse muito bem. Encontramos no movimento espírita pessoas extraordinárias, né? É. Dentre as que eu encontrei, Charles, que é uma pessoa extraordinária, né? E o seu Gratidão. Holmes, né, do Recife, lá, Olha lá, lembrou né, é seu. outro, né? É muita gente boa. E os anônimos, que não têm, né, esse relevo todo, mas trabalham de uma forma extraordinária, né, Charles? Exatamente. Meu amigo, você faz a prece final, pode ser? Vamos fazer com muito gosto. Agradecendo imensamente, novamente, por esse amparo desses mentores, como a gente viu hoje, né? Mentores que ajudaram Leon Denis para fazer o bem, para fazer cumprir essa missão, esse apostolado que ele maravilhoso que ele nos legou. E mesmo que seja mais humilde o nosso trabalho, vamos continuar nessa certeza, nessa boa vontade, utilizando a nossa vontade, a nossa força, a nossa energia, nosso livre-arbítrio para divulgar essa doutrina consoladora, para colocá-la em prática, mostrar o exemplo, tentando secar lágrimas onde a gente pode secá-las, tentando também trazer um pouco de luz nessas pessoas desesperadas, mostrando essa luz espiritual, espiritualista para as pessoas que são decepcionadas pelo materialismo, que buscam alguma coisa ou outra. Continuando então nesse trabalho de divulgação, sabendo que, a partir do momento que a gente busca o fazer o bem, o amparo espiritual nunca nos faltará. Agradecendo mais particularmente hoje por esses episódios da vida do nosso querido Leon Denis, que isso possa nos servir, né, de exemplo, nos dar coragem de seguir os seus passos e que tudo isso possa também ser bem útil para os espíritos que possam ter acompanhado essa conferência de hoje. Agradecendo mais uma vez por essa iniciativa do caro Bruno, por permitir tudo isso, esses momentos de divulgação. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, para o mês de setembro, estaremos aqui com mais um programa Leon Denis e o Espiritismo, mas eu deixei para o final, porque hoje é uma data, Charles Kemp, hoje é sábado, 5 de agosto. Exatamente no dia de hoje, faz um ano que minha mãe partiu em 5 de agosto do ano passado, né? Mamãe, te amo, não te esqueço. Chorei, mas lágrima de felicidade por ser teu filho nessa encarnação e uma coincidência do destino, Charles Kemp. Quando eu soube da doença de minha mãe, o câncer, o último programa que eu gravei, que eu ia interromper, foi exatamente, você se lembra, eu falei com você, foi com Charles Kemp, e eu não esqueço suas palavras, né? Charles Kemp me disse, Bruno, Deus te abençoe, agora coragem, tenha coragem para enfrentar aquele momento. E eu
me apeguei a isso, viu, Charles? Eu tive coragem, me despedi de minha mãe. Mamãe, te amo. Tudo que eu faço no campo do espiritismo, eu dedico sempre a ela, né? Charles Kemp, gratidão, Agradecemos a Deus, né, nosso Pai. paz e bem. Merci beaucoup. De rien, merci à toi.